Olá, a aula passada que foi pelo Zoom, nós falamos sobre os tipos de agricultura. Agora a gente vai falar sobre a soja. Eu já até dei uma introdução sobre o assunto para vocês na aula no Zoom. Então, assim, a soja, o Brasil, ele começou a produzir a soja a partir de 1914, 1920, só que era só para consumo. E aí eles viram que a soja se adaptou ao clima e começou a plantar a soja em grande escala. Durante muitos anos, o Brasil ficou em segundo lugar como o maior produtor de soja do mundo. Hoje, esse ano, o Brasil foi para alcançou o primeiro lugar de maior produtor de soja do mundo. Esse ano. Mas ele tem que manter esse nível para ele realmente passar a ser o maior produtor de soja do mundo. Aqui são os lugares aonde mais planta soja aqui no Brasil, tá? Tudo aqui, menos no Nordeste e parte da região Norte. Aliás, toda a região Norte, né? O resto tudo planta. Olha o Mato Grosso, quantas toneladas, quantos mil hectares é plantado de soja aqui. E os outros estados, estão vendo? O café. O café teve seu início a partir do século XVIII, na região norte, próximo a Belém, e depois ele foi descendo até chegar à região sudeste e sul. O Brasil é o maior produtor de café mundial. Ele exporta muito para a Europa e para os Estados Unidos. E nós também consumimos muito café. Então, grande parte do café fica aqui no Brasil mesmo. Pode olhar aqui, ó. O Brasil hoje é o maior produtor e exportador de café do mundo. Os estados que mais produz café é Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. E a gente manda esse café para a Europa, Estados Unidos e Japão. Aqui são os estados, os grandes produtores de café. O milho. O milho, o Brasil é um grande produtor de milho, porém, o Brasil ocupa muito esse milho para fazer ração, para a agroindústria. Então, a gente não exporta tanto milho, tá? Por exemplo, aqui em Mutum agora, a maioria do milho que for produzido aqui vai ficar aqui mesmo para a usina de álcool. A laranja. A laranja ela é originária da Ásia. Ela veio pelos árabes, ela chegou aqui através dos árabes e ela ganhou o mundo, aqui o Brasil na década de 60. O Brasil ele é o maior produtor de suco de laranja concentrado do mundo, principalmente o estado de São Paulo e Minas Gerais, é onde mais produz. Aqui vocês podem ver, 34% da produção de laranja mundial é brasileira, 57% da produção de suco de laranja é do Brasil e 79% é exportado. Então, 79% de todo o suco produzido aqui vai para fora. Foram de cada 5 copos de suco de laranja do mundo, 3 foram produzidos no Brasil. A cana-de-açúcar, ela ganhou seu espaço na época do Brasil colonial e ela é forte no Brasil até hoje, durante muito tempo para fazer o açúcar e depois para fazer o biocombustível, o etanol. O Brasil produz muitas toneladas de cana-de-açúcar e grande parte dela é para o açúcar e para o etanol. O Brasil é o maior produtor mundial de álcool
e derivado de cana-de-açúcar. E é o segundo maior exportador do mundo. Ele é o que mais produz e é o segundo que mais exporta. E aí tem as atividades, umas atividades para vocês fazerem. E a pecuária. A pecuária no Brasil é a criação de carne, leite, ovos e mel. Do boi, por exemplo, você ainda, e outros animais, você ainda pode tirar o couro, a lã e a seda. Aqui no Brasil nós temos diversos animais, como o boi, o caprino, moares, ovinos, e aves, abelha, bicho da seda, coelho, peixe e outros. Então nós possuímos uma gama de animais que a gente cultiva, no caso, né? A pecuária no Brasil ela é muito grande, tanto de boi, suínos e aves. Ele possui um dos maiores rebanhos do mundo. Nós temos aproximadamente 205 milhões de cabeças de gado. Nós exportamos esse produto para a Ásia. Muito desses produtos vai para a Ásia. O Brasil é o segundo maior produtor de porco do mundo. Ele perde apenas para a China. De ovelha, a gente tem mais ou menos 1,5 milhões de cabeça. E o Brasil também é o segundo maior produtor no mundo de frango. Então a gente está bem colocado em questão de economia de animais, certo? E aí tem as atividades para vocês fazerem, que eu vou deixar lá no post as páginas certinho, tá bom? Beijo, até a próxima.